Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fidelis aqui do canal de Café e Dividendos e três tipos de fundos imobiliários que eu não compararia jamais em 2025, tá? Pois é, o mercado aí tá super descontado, é um desconto histórico que tá tendo diante dos fundos imobiliários, tá? E as pessoas acham que é só sair comprando qualquer coisa que vai dar certo, mas não é isso. Então vou estar te mostrando aqui três tipos de fundos imobiliários que eu não compararia. Então, ó, um gole no café, bora ganhar dividendos. É, lembrando que isso não é recomendação de compra, é só estudo que eu passo para vocês, beleza? É, então, nós estamos diante de um cenário extremamente bom, um cenário extremamente descontado, falando de fundos imobiliários, e isso aconteceu apenas lá em 2015, há 10 anos atrás. Eu ainda não investia naquela época, tá? Nem sabia o que era investimento, nem sabia o que era fundos imobiliários. Eu comecei a investir ali no finalzinho de 2022, por aí, beleza? E naquela época o mercado de fundos imobiliários ele era bem descontado igual está acontecendo agora. Porém, esse ano que está agora é um desconto maior do que aconteceu naquela época. Naquela época só tinha 89 mil investidores, beleza? Olha como era pequeno, olha como poucas pessoas conheciam esse mercado. Hoje tem mais de 2,8 milhões de investidores no mercado de fundos imobiliários. Então, e o que aconteceu naquela época? Selic alta, inflação alta, o governo não sabia o que ele fazia, um gasto exagerado, parece o mesmo cenário que está acontecendo agora, né? Então, e se eu não me engano, naquela época aconteceu o impeachment da Dilma, né? Então, olha o que está acontecendo hoje, uma oportunidade tremenda, mas você não pode sair investindo em qualquer coisa, né? Você não pode sair comprando qualquer coisa só porque alguém falou aquilo, eu falei isso, falamos aquilo, tá? Vocês têm que estudar, não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa só porque tá com desconto. Nossa, eu tô vendo aquele fundo imobiliário caiu bastante, mas você tem que saber por que tá caindo bastante, você tem que entender. Então, vou passar agora para vocês três tipos de fundo imobiliário que eu não investiria em 2025. Mas antes disso, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações que vão me ajudar bastante a fazer o canal crescer. Tá bom, galera? O primeiro é aquele fundo imobiliário que tem pouca diversificação, aquele fundo imobiliário que tem poucos inquilinos, tá? Porque ele não vai ser nada diversificado. Se acontece alguma coisa com o fundo imobiliário, o fundo imobiliário pode chegar até a quebrar. É difícil quebrar, mas pode acontecer dele não pagar dividendos, dele ter problemas, sabe? Não distribuir essas coisas para o acionista. Eu vou passar, eu tô aqui na plataforma do Investidor 10, a plataforma que eu gosto bastante, que eu uso todos os dias para estudar, tá? E pesquisar. O primeiro fundo imobiliário que eu vou passar para vocês é o GTWR11. Tá, pessoal? Um fundo imobiliário que tem pouquíssima diversificação. É a Green Towers, tá? Ó, esse fundo imobiliário, como vocês podem ver, ele é até atrativo, né? A cota dele, R$ 72,56. Um dividend yield de 3,21% nos últimos 12 meses. PVP de 0,73 e uma liquidez diária de 941,79 mil, tá, pessoal? Então, ó, mas se vocês descerem aqui, ó, vocês conseguem ver, ó, ele é um fundo de tijolo de lajes corporativa, está com uma vacância de 0%, tá extremamente atrativo, não é? Porém, esse fundo imobiliário, se vocês entrarem no relatório gerencial do fundo, vocês vão ver que ele só tem um inquilino, tá, pessoal? Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, a lista de imóveis. Ele só tem um imóvel que é no Distrito Federal, que é o edifício Green Towers. Esse edifício está ocupado pelo Banco do Brasil. Se não me engano, ele tem um contrato até 2028, o Banco do Brasil. Porém, se chega lá em 2028, o Banco do Brasil chega e fala: eu não quero mais fazer parte, eu não quero mais estar aqui. E aí, o que acontece com o fundo? O fundo vai despencar, o fundo vai, possivelmente, acaba porque até ele arrumar outro inquilino, de uma hora para outra, assim, até esse período dele arrumar um inquilino, como que ele faz? Entendeu? Frente àqueles outros fundos imobiliários que tem uns 10, 12 imóveis, que tem bastante inquilino aí, entendeu? Se acontece algum problema com tem outros 11 para segurar o inquilino que saiu até arrumar outro, entendeu? Então não vai impactar tanto o fundo imobiliário, mas esse aqui que só tem inquilino, um imóvel só, se o Banco do Brasil decide sair, ó,
acaba o fundo imobiliário, entendeu? Por isso que é importante vocês lerem, estudarem, vir aqui, abrir o relatório gerencial que vocês conseguem ver tudo, tá? O que ele tá falando lá, o tipo de contrato que ele fez com esse inquilino, que é o Banco do Brasil, tá? Então, vale a pena vocês lerem, vocês virem aqui no relatório gerencial, abrir o relatório gerencial, estudar, tá, galera? E o outro tipo de fundo imobiliário que eu fugiria, que eu não investiria em 2025 agora, é aquele fundo imobiliário que tem risco, aquele fundo imobiliário high yield, entendeu? Porque ele é um fundo imobiliário mais arriscado de receber pagamento em dia. Porque com essa Selic alta, com essa taxa alta, se endividar muito o fundo imobiliário, ele vai demorar muito para pagar, entendeu? Então tem que tomar cuidado com esses fundos imobiliários que têm risco, que eles são high yield, entendeu? E um fundo imobiliário que eu vou passar para vocês, que aconteceu isso, é o Tegar 11. Tá? O Tegar 11 teve um problema de distribuição de dividendos para os seus acionistas e a cota dele acabou caindo bastante, entendeu? Ó, ele é um fundo imobiliário que está cotando aí R$ 91,43, um dividend yield de 15,47%, o PVP abaixo de 1, de 0,81%, tá? Uma liquidez diária de 4,86 milhões, tá, pessoal? Se vocês verem aqui nos últimos 10 anos a cotação dele, se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos atrás, você teria 1.660, tá? Ele é um fundo imobiliário do segmento híbrido, tá? Ele é aqui, esse aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Ele é um tipo de fundo de desenvolvimento. O que é isso? Ele vai comprar terreno, tá? Vai construir imóvel, vai vender. Só que com essa taxa Selic alta, com essa inflação alta, é difícil acontecer isso, é difícil fazer esse processo, sabe? É difícil ele conseguir fazer o que ele quer fazer nesse tipo de cenário, entendeu? A Selic alta ele vai atrapalhar, entendeu? E se ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer o que o fundo é para fazer, ele vai acabar não tendo renda, ele não vai acabar distribuindo os seus dividendos para os acionistas, entendeu? Então, por isso que ele diminuiu os seus dividendos por conta desse cenário da Selic alta, tá? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de fundo. Vocês têm que ler, sabe? Olha, tem uma vacância de 0% e tudo mais. Porém, tem que ver que cenário que ele está, o que o fundo faz, entendeu? Ele opera onde. Por isso que é importante ler, sabe? Ler o relatório gerencial, estudar bastante para vocês entenderem o que se passa dentro do fundo. Não é sair investindo. Muita gente saiu investindo no TH11 sem saber. Aí foi lá, aconteceu esse cenário, ele diminuiu só os dividendos, aí os investidores foram lá e pularam fora, entendeu? Então eu tomaria cuidado com esse tipo de fundo de risco e high yield, entendeu? Tem que tomar cuidado com esse tipo de fundo. Um outro tipo de fundo imobiliário que eu passo para vocês agora, mas antes disso, escreve aí nos comentários, vocês têm esse tipo de fundo imobiliário, vocês tomam cuidado, vocês analisam, escreve aí para eu ver o que vocês estudam antes de se investir no fundo imobiliário. Então vamos lá, ó, o último fundo que eu vou passar para vocês, que vocês têm que tomar cuidado, que eu fugiria, é aquele tipo de fundo imobiliário que está no PVP A1 ou acima de 1. Isso é até meio óbvio de se falar, né? Porque nós estamos num cenário de maior desconto de fundos imobiliários fantásticos aí, estão descontados com 10, 15, 20% a menos do seu PVP. Então por que eu vou lá e vou investir num fundo imobiliário que está no seu PVP A1, seu PVP é acima de 1? Não tem sentido nenhum, né? Você pega fundos imobiliários lá extremamente bons, descontados, com boa oportunidade de compra, para você ir lá fazer a aquisição desse fundo imobiliário, comprar suas cotas mais baratas, até para você ajustar seu preço médio se você quiser, sabe? Mas não é isso. O que te paga dividendos não é o preço médio. Então, cuidado, não é o patrimônio, é o tanto de cotas que você tem. Se você tem uma cota, você vai ganhar uma vez. Se você tem 5 cotas, você vai ganhar 5 vezes. Se você tem 10 cotas, você vai ganhar 10 vezes. Se tiver 100 cotas, você vai ganhar 100 vezes esse fundo imobiliário, entendeu? Então, toma cuidado ali, ver o que é melhor para vocês. Se é melhor cotas ou se é melhor patrimônio. Então, vamos lá, vamos aproveitar esse mar vermelho, esse mar de monstros aí que está acontecendo de descontos e aproveitar para aportar mais, hein, pessoal? Se liguem, hein?
Então vamos lá, o último tipo de fundo imobiliário que eu vou estar passando aqui para vocês é o CACR11, tá? Fundo de papel. Vou mostrar para vocês aqui, é um fundo de papel, tá? Olha aqui, pessoal. Fundo de papel, né, que veio se beneficiar aí com a Selic alta e tudo mais, ele custa ali R$ 96,51, tá com 16,69% de dividend yield nos últimos 12 meses. Olha o PVP acima de 1 ponto. Não dá para entender, né, pessoal? Aí eu vou lá com outros fundos imobiliários descontados, incrivelmente que pareça, o MXRF tá 0,98. Aí eu vou escolher entre, vamos supor, um exemplo, tem outros fundos imobiliários melhores aí, que estão super descontados. O KNSC 11, que eu estou pensando muito em colocar na minha carteira, estou estudando bastante, vamos ver se eu vou conseguir nesse mês ou os meses que vem colocar ele na carteira. Mas por que eu vou escolher esse em vez do outro? Entendeu? CACR11, cartesia recebíveis imobiliários, do que um fundo lá da gestora da Quineia lá. Entendeu? Não estou falando nada que a gestora aqui é ruim, mas vocês conseguem ver que o PVP dele tá 1,01, sabe? Num cenário, lá, fundo de papel híbrido, num cenário onde tá a maior oportunidade da história da Bolsa de Valores para fundos imobiliários. Aí eu vou vir aqui e vou pegar um fundo imobiliário acima do seu PVP? Não faz sentido, né, pessoal? Então esses são os 3 tipos de fundos imobiliários que eu fugiria, tá, em 2025. A Selic vai aumentar mais e mais. A projeção da Selic no final do ano é para 15% e talvez mais, 15,25%, quem sabe. Entendeu? Ela aumentou essa semana para 14,25%, tá com uma projeção de 15%. Então, toma cuidado, beleza, pessoal? Então, ó, não saiam do canal antes de ver, tem mais vídeos aqui embaixo, tá, que eu vou deixar no card. Por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para vocês receberem mais vídeos e ajudarem o canal a crescer, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!